E agora aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, nós vamos falar mais sobre o centro de São Paulo. Aliás, a Rádio Bandeirantes tem falado muito ao longo das últimas semanas sobre essa região valorosa do centro de São Paulo que precisa ser revitalizada. Até recentemente promovemos o Fórum Todos pelo Centro, com a participação de autoridades, representantes dessa região, empresários que estiveram reunidos no Teatro Itália Bandeirantes justamente para traçar os caminhos que precisam ser caminhados, né, que precisam ser percorridos para que nós tenhamos, então, a transformação dessa região da cidade de São Paulo. E sem sombra de dúvida, isso passa, né, pela atuação de todos esses atores. E nós estamos em contato aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com a secretária executiva de Desestatização e Parceria da Prefeitura de São Paulo, Tarsila Pérez. Secretária, bom dia, obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes. Tudo ótimo. Queria começar falando sobre o chamamento público que a Prefeitura está fazendo. Pela primeira vez, a Prefeitura está lançando mão de recursos que não são apenas isenções, não são apenas descontos que podem ser dados, mas dinheiro vivo que vai ser investido no centro para parceiros privados que queiram revitalizar imóveis que estão ociosos. Como é que vai ser esse chamamento público? Como é que está sendo? Quais são as regras? Fala um pouco aqui sobre esse assunto para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Ótimo. Pedro, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de esclarecer esse projeto. Devo dizer que é um projeto que está em consulta pública. Ele foi publicado na sexta-feira da semana passada e está em consulta pública até o dia 15 de janeiro. Então, aos ouvintes que puderem, quiserem contribuir com esse projeto, por favor, acessem aí a página da Prefeitura, da Secretaria de Governo, do Todos pelo Centro e contribuam com o projeto, tá bom? Mas a ideia é essa mesmo que você trouxe, né? É o chamamento público para ativação de imóveis na região central. Nesse primeiro momento, Pedro, esse chamamento está focado no perímetro da Sé e República. É uma iniciativa que, como o prefeito Ricardo Nunes anunciou, está dentro do âmbito do programa Todos pelo Centro e é para subvenção econômica de até 25% de despesas com obras para reforma ou retrofit, que é aquela modernização dos prédios, que pode até fazer a mudança do uso do prédio, ou mesmo uma construção. E o prefeito está disponibilizando até 1 bilhão, Pedro, para essas reformas nesse perímetro da Sé e República. Então você veja que é uma oportunidade única para os empreendedores agora investirem no centro e aproveitarem essa oportunidade de reformarem prédios que estão ociosos e contribuírem com esse processo de ativação do centro. Muito bem. Para quem está interessado e não tinha ouvido falar dessa proposta ainda, como participar de um chamamento público? Essas regras, elas estão no site da Prefeitura? Essas regras são engessadas? É possível algum tipo de sugestão, por exemplo, de quem queira participar de uma reforma de algum imóvel do centro e queira fazer alguma adaptação no que a Prefeitura está propondo nesse momento, secretária? Sim. A gente colocou em consulta pública, Pedro, um edital. Esse edital, ele tem um regramento, né? Mas sim está aberto a sugestões, todo o edital, tá? Então, até o dia 15 de janeiro, as pessoas vão poder contribuir conosco e teremos, no dia 9 de janeiro, às 15 horas, uma audiência pública virtual, onde faremos a apresentação do projeto um pouco mais detalhada, também para esclarecer dúvidas, Pedro. Como que surgiu a ideia, né, de apostar nessa iniciativa de dar recursos para que parceiros privados pudessem ajudar a Prefeitura nessa estratégia de revitalizar o centro, secretária? Bom, essa não é uma ideia solta, Pedro. O prefeito Ricardo Nunes tem há bastante tempo feito iniciativas que estão se somando e trazendo instrumentos
que vão ativar o centro. Então, começou com o PIO Setor Central, que é uma lei que foi aprovada em setembro de 22, é uma lei que está sendo discutida há bastante tempo, há muitos anos, na verdade, né, dentro da Câmara Municipal, e o prefeito, junto com o secretário Fabrício Cobra, secretário da Casa Civil, com o apoio da nossa Câmara Municipal, né, com os nossos vereadores, aprovaram essa lei que traz parâmetros para uso e ocupação do solo específicos para a região central. Tudo começou aí, né? Também, a partir do programa Requalifica Centro, que também é uma lei que traz já incentivos específicos para o centro, para a requalificação da área central, o programa Todos pelo Centro, e aí, a partir daí, a gente vai somando iniciativas que estão estruturando um sistema que vai permitir que estas iniciativas, Pedro, desta vez, né, possam trazer uma estrutura perene para essas ações do centro, né? Os ouvintes vão se lembrar de outras gestões e outras tentativas de outras gestões de revitalização do centro que não tiveram uma continuidade, né, Pedro? Mas, por conta destas leis, por conta desses programas estruturados desta forma, nós acreditamos que essas iniciativas vão ter uma continuidade, até porque estão estruturadas em lei, né? Não são projetos apenas de uma gestão. O chamamento em si, ele vem para trazer um reforço, né, a estas iniciativas estruturadas. E aí vem por meio da Secretaria de Desestatização, que tem como missão institucional fazer uma parceria com o setor privado, né, o setor público e o setor privado, se unindo para ativar o centro. Muito bem, nós estamos conversando aqui com a secretária executiva de Desestatização e Parcerias da Prefeitura de São Paulo, falando, né, um pouco mais sobre o centro de São Paulo, a Rádio Bandeirantes, que virou uma grande agência de notícias do centro, trazendo informações ao longo de todo esse ano de 2022 aqui para os nossos ouvintes daquilo que acontecia no centro. Agora traz mais detalhes desse programa robusto que a Prefeitura tem apresentado para tentar mudar a cara do centro da capital paulista. Além desse chamamento público, desse investimento de R$1 bilhão, nós temos outras iniciativas, como a senhora colocou. Uma delas está voltada principalmente para o Largo do Paissandu, uma região muito degradada do centro. O que vai acontecer por lá, secretária? Certo. Bom, no mesmo programa Todos pelo Centro, no fórum que tivemos também Todos pelo Centro, o prefeito anunciou a abertura da consulta pública para a PPP do Núcleo Paissandu Cultural. Volto a dizer, Pedro, este projeto também está em consulta pública e o nosso ouvinte pode e eu peço que contribua com o projeto. O projeto também está aberto em consulta pública até o dia 15 de janeiro, tá? Qual que é o objetivo desse projeto? Como você bem mencionou, a gente está focando iniciativas no Largo Paissandu. A ideia é que a gente possa tornar o Largo Paissandu um lugar ativado, ocupado, inclusive aos finais de semana e no período noturno. Esta região, os nossos ouvintes vão se lembrar, é uma região culturalmente muito antiga, que foi a Cinelândia, tem cinemas e teatros, e temos prédios que contam essa história, mas são prédios que já estão degradados, alguns desocupados, e o projeto da Prefeitura visa exatamente isso, pegar alguns desses edifícios que têm uma história com esse aspecto cultural e ativar, fazer um projeto aí por meio de uma PPP, né, que é a parceria com o setor privado, e buscar requalificar e ocupar esses edifícios ociosos no Largo Paissandu. Quais são esses edifícios, Pedro? Eu estou falando do Arte Palácio, da Galeria Olido, do Edifício Independência e do Complexo Boticário.
além desses edifícios, do próprio Largo Paissandu. E a ideia é que a gente possa fazer ali atividades coletivas, quiosques, para que a gente tenha uma ativação completa, né? Tanto na praça quanto nesses imóveis. Cada um desses imóveis tem uma proposta, né, que está aí em consulta pública, né, e sempre respeitando o histórico desse edifício e o perfil, né, dessa construção. E aí a prefeitura vem com uma proposta, né, de investimentos aí da ordem de 189 milhões ao longo dessa PPP, né? É uma PPP de um contrato de 25 anos, né? Onde cabe ao parceiro privado fazer esses investimentos, né? A prefeitura faz o pagamento mensal para que o parceiro privado faça esses investimentos. E aí, muitas vezes, Pedro, as pessoas confundem, né, que na PPP é como se fosse uma privatização, mas não é um contrato da prefeitura. Esses investimentos que são feitos pelo setor privado e esse contrato de 25 anos, ao final, tudo que foi investido é revertido para a prefeitura. O edifício continua sendo público, o bem continua sendo público. Esse parceiro privado, ele é um gestor da parceria. O que ocorre é que durante esse período do contrato, ele pode fazer atividades que gerem receita, né? O que vai ajudar na gestão desse equipamento, mas o patrimônio continua sendo público, tá? Perfeito, secretária. Sobre a Liberdade, tem novidade também lá no Fórum Todos pelo Centro, né? Promovido pela Rádio Bandeirantes, com a presença de autoridades. Nós também tivemos o anúncio importante de uma modificação que nós vamos ter na Liberdade. Quando que vai acontecer? O que é? Conta aqui pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Sim, o prefeito Ricardo Nunes também nos encomendou um projeto para a Liberdade, né? Qual que é a ideia aqui? Esse projeto é um pouquinho diferente, Pedro. O que está aberto? É um chamamento de projetos. Então, as entidades, empresas que estão nos ouvindo, que puderem contribuir com estudos, nós temos um procedimento de manifestação de interesse, é o PMI, que é um chamamento para estudos para que essas empresas ou entidades possam ajudar a prefeitura a elaborar um projeto para construção, operação de uma grande esplanada pública na Liberdade. Pedro, qual que é a ideia aqui da prefeitura? Nós temos na Liberdade uma área com grande potencial turístico, comercial, gastronômico, um ícone arquitetônico, de lazer, né, inclusive trazendo turistas, mas nós não temos uma grande área para que todo esse potencial se manifeste. Então, a ideia é que a gente possa criar sobre a Radial Leste e entre os viadutos da Avenida Liberdade até a Rua Conselheiro Furtado, criar esta esplanada, né, para que ocorra toda essa manifestação rica da cultura oriental. Então, é um projeto, é um chamamento de estudos, né, existe um cronograma com um prazo para que esses estudos aconteçam, são cerca de 120 dias, né? As empresas, entidades que puderem contribuir seguindo ali a proposta dos produtos esperados, né? Vão entregar esses estudos para a prefeitura e lá na frente, quando a prefeitura fizer o seu projeto de parceria, o ganhador da parceria remunera os estudos conforme eles forem aproveitados pela prefeitura, tá? Então, também é uma forma das entidades, as empresas contribuírem com esse projeto, né? A gente começa consultando a sociedade, as empresas, entidades interessadas, e a partir daí, desse conhecimento que vem da sociedade, a gente estrutura o nosso projeto de parceria para a Liberdade.
tá? Depois, a hora que isso estiver pronto, que a gente puder modelar um projeto, a gente vai colocar em consulta pública, assim como a gente está fazendo com os outros projetos do Paysandu Cultural e também do chamamento público para ativação de imóveis. Secretária, dá para a gente ter alguma expectativa de quando a gente vai mudar o centro de São Paulo, mudar a cara do centro? Tem alguma dessas medidas que vai dar o start para essa transformação que é tão desejada por todos? Pedro, eu acredito que nós já estamos vendo essa transformação, né? Já temos iniciativas acontecendo, né? A própria concessão do Vale do Anhangabaú, por exemplo, já trouxe uma mudança significativa. A gente está vendo aqui agora mesmo, né, a FIFA FanFest, que está acontecendo, né, da Copa do Mundo, está sendo no Vale do Anhangabaú. Nós não tivemos ocorrências de violência, nós estamos tendo uma festa super bonita e hoje está acontecendo por conta de uma reestruturação da obra, da parceria que a gente tem aqui e de toda a ativação que está sendo viabilizada por conta desta ativação da área central. Tem outras iniciativas que estão acontecendo, além do que a gente já falou aqui. A gente poderia passar a semana inteira, Pedro, falando de projetos. Inclusive, o prefeito falou disso no fórum, né, Pedro? A gente tem propostas para o Parque Dom Pedro, a gente tem projetos na área do transporte, a gente tem outros projetos de centro. Então, as mudanças estão acontecendo, mesmo na área da segurança, né, projetos das câmeras, né? Muitas pessoas estão vendo as iniciativas da prefeitura para a instalação de câmeras na cidade. Então, são várias iniciativas conjuntas. Isso não é um projeto isolado que vai trazer essa transformação. São várias políticas públicas. A ativação, né, por meio da subvenção econômica, por meio das parcerias com o setor privado, são as ações de segurança, mas é um movimento que a gente vai conduzindo tanto a prefeitura quanto a sociedade, e é gradativo. Mas eu acredito que essa mudança já está acontecendo, Pedro. Mas acredito que os próximos anos isso vai sendo consolidado. Secretária Tarsila Pérez, a atratividade, né, para a iniciativa privada no centro, no campo imobiliário, no campo de exploração de que tipo de atividades? Quais são os projetos que estão desenhados aí para essas parcerias e para que a iniciativa privada possa ajudar o poder público nessa transformação da região central de São Paulo? Eu acredito que nos mais diversos setores, viu, Pedro? Desde o ramo imobiliário, no ramo de eventos, educação, construção, é muito, muito dinâmico. E acho que a proposta da prefeitura é exatamente buscar trazer essa riqueza de ocupação para o centro, né? Nós temos aqui um perfil de ocupação antigo, onde o centro costumava ser o lugar de trabalho ou do comércio, que fechava cedo e as pessoas iam morar distantes do centro. O que a gente busca hoje, o que esses instrumentos aprovados, né, o PIO, que eu mencionei anteriormente, o programa Requalifica Centro, o programa Todos pelo Centro, anunciado pelo prefeito Ricardo Nunes, procuram trazer exatamente a diversificação de ocupação, né? Que a gente possa ter moradia com o comércio, que a gente possa ter cultura, que a gente possa ter educação, que a gente possa ter a startup, enfim, que a gente diversifique os usos do centro. E é exatamente isso que estas políticas públicas aprovadas pela Câmara Municipal, propostas pelo nosso prefeito, estão promovendo aqui no centro de São Paulo. Secretária, lá no fórum também eu notei nas nossas discussões que havia uma grande preocupação aí de empresários que têm imóveis tombados, que recebem às vezes de herança imóveis tombados e
tem um elevado valor para transformação e revitalização desses espaços. Hoje a legislação aqui em São Paulo, ela está mais favorável a esse tipo de mudança, claro que preservando aquilo que tem que ser preservado, a arquitetura histórica de alguns edifícios do centro, mas dando a oportunidade para que esses empresários possam utilizar esses espaços e que eles não fiquem obsoletos lá, parados, né, por conta do elevado grau de investimento que precisava ser feito há alguns anos. Pedro, você trouxe um elemento muito importante, né? O nosso centro, ele tem prédios belíssimos, né? Que contam a nossa história da cidade, tem esse patrimônio cultural, arquitetônico, que de fato precisa ser preservado, né? E tem tombamento, que tem aí um grau de complexidade, né, para o licenciamento, né? E no centro da cidade, por conta dessa história, nós temos muitos prédios. E, infelizmente, por conta de toda essa complexidade, muitos desses prédios hoje estão ociosos ou desocupados. Esses projetos que eu estou tendo a oportunidade aqui de explicar um pouquinho melhor hoje, eles têm exatamente essa proposta, Pedro. No chamamento público de ativação de imóveis, por exemplo, que a gente vai fazer um chamamento de projetos. Um dos critérios de pontuação para que a gente chegue no valor máximo, né, da subvenção econômica, que pode chegar até 25%, é exatamente o patrimônio histórico. Se o imóvel é tombado, é um dos elementos que ajuda a pontuação para conseguir mais subsídio. É uma forma da prefeitura estimular que esses imóveis que hoje estão ociosos possam aproveitar esta oportunidade e entrem no chamamento. Então é uma preocupação, sim, e é uma forma da gente incentivar que eles passem aí pelas reformas, pelo retrofit, né, e façam parte dessa grande recuperação que o prefeito está mobilizando nesse momento. Secretária, para a gente finalizar, né, a tua atuação passa por diversas áreas aí da prefeitura, nesse caminho de desestatização, de buscar parcerias. A gente precisa falar sobre cultura, né, precisa falar sobre essa área fundamental para o centro, que é uma área que é uma marca característica do centro de São Paulo, com equipamentos culturais, gastronômicos, a visita, né, de turistas por São Paulo passa também, além de conhecer prédios históricos, por shows, espetáculos que fugiram do centro ao longo dos últimos anos pela violência, pelo abandono da região. Como é que estão as parcerias nessa área? O que a prefeitura planeja aí para tentar trazer a cultura de volta, estabelecer ali um polo cultural importante no centro de São Paulo? Bom, o próprio Vale do Anhangabaú, né? Hoje nós temos uma esplanada, um grande palco, né? Nós temos mais de 300 atividades mensais, variadas, culturais, esportivas, diárias, de segunda a segunda, ocorrendo diariamente aqui no Vale do Anhangabaú. E este projeto que está em consulta pública do Paissandu Cultural, Pedro, esta é a grande proposta para o Largo Paissandu. Você falou de equipamentos culturais, né? O Arte Palácio, Pedro, para você ter uma ideia, ele tem um anfiteatro de 3.000 lugares, que é um dos imóveis que a gente vai trazer aqui nessa PPP e vai recuperar. Você imagina um anfiteatro de 3.000 lugares desocupado, sem utilização, que por meio desta parceria nós vamos ativar e colocar em utilização. Olha a riqueza que é esse instrumento da parceria do setor privado com a prefeitura. É uma oportunidade que a gente tem dessa união de esforços, né, contribuir para esta ativação e viabilizar essa transformação. Provavelmente, esse imóvel aqui sem utilização, né,
o volume de investimentos, o setor privado sozinho, a prefeitura sozinha, fica difícil de recuperar, mas essa união, ela mobiliza, né? Ela facilita esta operação, né? Também a Galeria Olido, Pedro. A Galeria Olido, hoje, ela já tem equipamentos culturais ali dentro, mas, por meio do projeto do Paysandu Cultural, eles vão ser requalificados, né, para melhor desenvolver essas atividades, e nós também vamos fazer ali um centro educacional de ensino superior. Então, a ideia é trazer mais estudantes e também desenvolver ali atividades que possam atrair esses jovens e cursos que sejam atrativos, né, para essa demanda dos jovens. Mesmo o edifício Independência, a ideia é que ele seja um polo de inovação, que a gente possa trazer para a ocupação dele startups, coworking, então trazer esse elemento de inovação aqui para o centro, né? Enfim, eu acho que, como eu disse anteriormente, Pedro, a ideia é que a gente possa trazer para o centro vários usos, né? Essa questão da cultura, nós temos vários equipamentos, inclusive municipais, como teatro municipal, o SESC, enfim, tem muita coisa já aqui instalada. Por meio das parcerias, eu citei aqui alguns. Esse projeto em específico, Paysandu Cultural, está recuperando equipamentos, imóveis ociosos. A própria Esplanada Liberdade, né, Pedro, como eu falei, por meio do chamamento de projetos, que a gente vai construir a Esplanada Liberdade, a gente está criando uma esplanada para que a gente mostre esse ícone que é a cultura oriental. Então, o centro, ele já é palco da demonstração das várias culturas, né? Então, eu acho que por meio desses diversos projetos, nós vamos promovendo espaço para diversas ocupações, diversas ativações, inclusive a cultural. Secretária Executiva de Desestatização e Parceria da Prefeitura de São Paulo, Tarsila Pérez. Muito obrigado pela presença hoje aqui na Rádio Bandeirantes para conversar com os nossos ouvintes sobre o centro de São Paulo. Estamos de olho, viu, secretária? Estamos cobrando aqui, estamos permanentemente de plantão, atentos a esse assunto para trazer sempre informação para a nossa audiência e torcendo sempre, claro, pela revitalização desse espaço da cidade de São Paulo. Obrigado pela oportunidade, viu? Tudo de bom aí para a senhora, um Feliz Natal, bom ano novo e até uma próxima oportunidade na Rádio Bandeirantes. Pedro, eu que agradeço a oportunidade e peço mais uma vez para que os ouvintes contribuam com a consulta pública dos nossos projetos, e gostaria de deixar o site, Pedro, para quem quiser entrar e contribuir, é o site da Prefeitura, www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo. É lá que está o link para a contribuição dos nossos projetos. Obrigada pela oportunidade, bom dia. Rede Bandeirantes de Rádio.